Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. Programa Mais Tradição. Evoca e valoriza o que temos de puro no garrão da nossa pátria. Como é importante a valorização de homens que fazem pátria com gestos francos, largos e verdadeiros. Muito jovem. Uma legendária cria da vacaria. Eu falo em legendária porque vacaria nos representa por intermédio das nossas tradições, aonde um tiro de laço, abrindo na Armada Grande, integra e valoriza hoje o planeta Terra. E não deixo por menos, Robson Bueira, muito jovem, inicia nessa trajetória musical, levado e trazido pelas mãos dos seus pais. É muito importante quando se sabe e se vê o filho valorizando o pai, ou os pais. E aqui, não deixo por menos, Robson Bueira, ele segue essa carreira, onde é um amigo, é um irmão, é um homem que faz parte da verdadeira integração, desde jovem. O programa Mais Tradição já começou, na valorização, na integração de Ouro Fértil, sinônimo de produtividade desse Brasil Grande do Sul. Satisfação abraçar o amigo Robson Bueira. E seja bem-vindo no programa Mais Tradição. Buenas, Omair. Para mim é um grande prazer estar aqui junto contigo. Desde já quero agradecer toda a tua produção, que foi inteiramente muito carinhosa desde o momento que eu cheguei. E para mim é um grande prazer estar contigo, meu querido amigo de longa data, e um comunicador que a gente não precisa nem falar, que tu hoje tem uma referência não só no estado, mas também em todo o nosso território brasileiro. Então, para mim, é uma grande satisfação, Maíra. Muito obrigado pelo convite. Satisfação é nossa, e aqui abraço também a Ana Paula, que está nos gravando e é a responsável pela edição deste programa. Robson, quantos anos de trajetória musical? Mas eu sou um cara meio novo, né, Maíra? Não, tu é novo. Eu sou novo. Tu é novo. Mas a gente já está caminhando há mais de 35 anos de carreira, né? A gente começou muito cedo e através do meu pai, sempre muito incentivador. Seu Bueira. Seu Bueira. E então meu pai da vacaria, sempre quis ser músico, mas naquela época era muito difícil, existia muita dificuldade. Ele fez um violãozinho com as colas dos cavalos, né? Para ver, olha bem. Para ver como que a criatividade. A criatividade e o gosto, né, pela música. E desde então veio o meu irmão, que ele é mais velho do que eu. Meu pai deu uma gaita para ele e o meu irmão não gostou muito. Aí veio. Aí tu viu como é que é? Ele deu a gaita pro teu mano. Meu irmão. Que é o Jones Bueira. Grande Jones Bueira. E tu recebeu o violão. E eu. Ele hoje abraçou o violão e tu abraçou. E eu abracei a gaita. A gaita. Só que daí, na época, Maíra, veja bem, depois de alguns meses, o meu irmão trocou a gaita por uma bicicleta. Isso eu não sabia. Isso é verídico, né? Mas tu sabe que a gente veio de uma família assim muito humilde, mas eu acho que de um coração e de um amor muito grande. E eu acho que o teu programa, acho que vai ser o primeiro programa que eu vou falar, e eu não tenho nenhum receio de falar isso, porque tanto eu quanto o meu irmão, nós somos filhos adotivos. Parabéns. Né? Não vê a gratitude dos teus pais, né? O amor dos teus pais. E eles sempre nos criaram, eu acho que com muito mais amor e com muito mais carinho do que se fosse um filho deles, porque o amor que eles dedicavam a nós, o amor que eles tinham por nós era muito grande, assim. E eu até me embarga a voz para falar. Vocês, como filhos, também, o amor que vocês sempre tiveram pelos pais de vocês. Eu sou testemunho disso.
Então, Maier, a nossa trajetória veio de muito cedo, muito cedo. Então, por isso que eu tenho já tantos anos de carreira musical, né? Onde que eu comecei a minha carreira tocando baile aos 8 anos de idade e segui aos 17, saí de casa. Aí comecei a tocar com grandes nomes, graças a Deus. Eu digo que eu sempre fui um cara muito abençoado. Tu é privilegiado por Deus. E eu acho que eu tive muitas oportunidades nas horas certas e eu sem querer, querendo, sempre fui um cara que eu gostei de me desafiar. E, e eu fui, e eu ia. E daí me ligavam os mateadores, vem pra cá, olha, tu precisa tirar o repertório daqui uma semana e tal. E eu, Falou mateadores, toquei nos Beto mateadores. Friso. Beto Frias. Toquei no Chiquito, toquei no João Luiz, toquei no Grupo Fogo de Chão. Que coisa boa, cara. Isso é referência. Tia Galdérios, aqui de Caxias, também tínhamos. E aí eu comecei a fazer essa onda do baile. E eu cheguei aos 28, 29 anos e eu não quis mais. Não era uma coisa que estava mais me satisfazendo, sabe, Maia? Que eu acho que são fases da nossa vida, né? No primeiro momento era o que eu queria. Eu me lembro que eu ficava emocionado aos 6, 7 anos de idade. Meu pai me levou ali no Recreio Guarani, que tinha os Monarcas tocando. E quem tocava a gaitinha a ponta era o Chiquito na época. E eu me lembro que alguém foi falar que eu tocava gaita, um amigo do meu pai, e me chamaram lá para tocar. E eu me lembro que o Chiquito ajoelhado segurando as alças para me tocar. Olha aí, rapaz. E tu sabe que esses dias me encontro com o Chiquito e eu tenho o Chiquito assim como um grande... A referência. Uma referência, uma grande pessoa nesse mundo do gaúcho, da tradição gaúcha, dos bailes, né? E a gente sempre comenta, né? A gente sempre comenta isso, que ele lembra muito bem. E eu agradeço muito a ele, ao falecido Gildinho também, porque com certeza aquilo ali foi uma sementinha, Imagina. né? Porque para uma criança, às vezes, Tu lembra quantos anos tu tinha? eu tinha 7, 8 anos. Bah, era a tua formação. Era a minha formação. E daí ele me fala assim, Maíra, que eles sempre dão oportunidade para as crianças, até hoje. E dão. Então, O Gildo sempre fez isso. então, eu acho que, de uma maneira ou de outra, por ser muito criança, né? Eu nem sabendo, né? Mas com certeza aquilo ali foi uma grande sementinha que foi plantada para eu seguir na carreira musical e para eu ter essa trajetória que a gente está fazendo hoje. Grande depoimento. Eu não sabia disso. Eu te conheço há horas. Não sabia. E isso é tão verdade. Tu já parou para analisar, para pensar com os nomes, tu muito jovem, que tiveram lado a lado contigo? É, Nós temos tantos valores, tantos amigos. Uns estão aqui, outros estão no outro plano já. Mas foram mestres, foram referência mundial. tu sabe, Omair, que as coisas assim, que nem eu falei, né? Eu relatei antes, elas vieram assim, meio sem querer, querendo, e eu fui aproveitando, sabe? Aproveitando. É uma das coisas assim que eu sempre tive é essa questão de me desafiar, né? Eu acho que a gente precisa ter a gente não precisa ficar estagnado, né? Sempre na mesma coisa. Eu sempre fui um desafiador. Hoje até tô menos, assim, né? Mas eu me lembro na época que eu resolvi parar, porque eu sempre fui uma pessoa muito com vergonha de falar, sabe? Eu não gostava de falar muito, eu tinha muita vergonha de falar. E eu me lembro que o meu pai falava assim: tu tem que cantar, guri, tu tem que cantar, assobia, né? Eu falei,
Mas vou assobiar para quê? Para tu cantar, meu pai falava. Mas quem falou que eu quero cantar? Porque o meu irmão cantava, né? Então eu tocava gaita pro meu irmão. E tava tudo certo, né? E por quantas vezes o meu irmão colocava o microfone na frente para mim falar um oi? Eu pegava o microfone e botava para Tirava. trás. E daí eu cheguei num momento que eu parei de tocar baile, que daí eu quis conhecer o mundo do nativismo, que são nós estamos vivendo na música gaúcha, na música da tradição gaúcha, só que são duas vertentes diferentes, Justamente. duas vertentes totalmente diferentes. O modo de tocar, as letras, o jeito de compor as músicas. Então, eu fui por esse lado. Daí comecei a tocar festival e tal. E eu me lembro que eu fiquei quase um ano, né, ligando pro pessoal. Tinha, olha, se vocês precisarem de um gaiteiro aí para tocar num festival e tal, estou à disposição. Então. Mas daí, como que as pessoas iam me convidar se não me conheciam? Porque eu estava do outro mundo, que era o baile, Claro, claro. né? E daí o que que aconteceu? Um dia eu fui tocar um festival que eu fui convidado por seu Leonardo Charrua. Grande Leonardo Charrua. Grande talento, hein? Que foi um festival Guianuba da Canção. Aí me vem a lembrança, o grande Dorval Delgado Dias. Olha aí. E daí, Amigo, irmão, grande Dorval. Hoje está residindo poeta, em Santa Catarina. poeta, Poeta. compositor. E daí tinha só os canários, né, no festival, assim. E eu, na minha simplicidadezinha, né, tocando e tal. Quando eles me viram tocar gaita, quando eu desci do palco, já me atacaram no corredor. Mas você é da onde? Mas não sei o quê. Eu sou de Já Caxias. foi Tá? pelhado, pialaram na hora. Só que eu já tinha ligado pros caras umas 15 vezes. Ah, pra te ver como é que é, né? Eles te enxergaram naquele momento ali. Naquele momento. Tu vê como é que é diferente, né? Tu falaste uma coisa importante. São linhas. A parte fandangueira, aí já vem a parte nativismo, São os duas, festivais são duas vertentes diferentes. diferentes. E Aonde é os laboratórios. exatamente, os festivais. Festivais. É. E daí, Almair, eu comecei a tocar ali e eu comecei a ter muito acesso com esse pessoal, e o pessoal começou a me ver e tal. E graças a Deus nunca mais parei tocando nativismo. E daí comecei a tocar para um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente. Lisandro Amaral, Marcelo Caminha, o Marenco, César. Comecei a, sabe? Aí o que aconteceu? Chegou um determinado tempo no meu caminho, comecei a gravar também para um monte de pessoal desses e tal. Eu falei, não, peraí. Acho que agora chegou o momento que eu quero fazer a minha carreira solo. Pô, eu vou lá, gravo pros caras. Pô, tenho competência em fazer alguma coisa para mim. Justamente. Só que daí, veja bem, eu pensei tudo nisso, arquitetei tudo. Só que eu me esqueci que como que eu ia me comunicar daí em cima do palco, porque eu não gostava de falar. Não é que eu não gostava, eu tinha vergonha. Só que daí eu nem pensei, eu falei, eu vou fazer um CD instrumental. Peguei e fui fazer um CD instrumental. Convidei. Quem que fez participação comigo? Olha a minha audácia. Lucianel. El brujo de la guitarra. Raulito Curioso. Barbosa. Outro Mundel. E o Luciano Maia foi meu produtor Outro, e também fez uma participação especial. outro grande talento, uma figura marcante. Rapaz, tu te armou, hein? E daí, com esse CD, Maia, com esse CD, eu me inscrevi e concorri ao Prêmio Açorianos.
Mas eu me inscrevi por quê? Para as pessoas conhecerem que existia um Robson Boeira. Não, Essa foi a minha intenção. não, e foi uma grande intenção. E um grande lance. Só que daí, olha, veja bem o que aconteceu. Eu peguei e me inscrevi. Um dia antes, me deu um negócio na cabeça. Liga lá pro departamento e vê se tá tudo certo com a tua inscrição. E eu liguei. Eu peguei e liguei. Aí o responsável lá me falou, se eu não me engano, o nome do cara era Emerson, que era o coordenador. Aí o cara falou assim pra mim, não, Robson, nesse nome nós não temos nada aqui. Eu falei, não, mas não é possível, já faz 10 dias que eu mandei. Com nós não tem nada. Final de tarde, um dia antes de terminar. Terminava no dia seguinte, a inscrição. Ô, Maíra do céu. Eu peguei, porque tinha que fazer inscrição, era, né? Eu nunca muito lidei com esse negócio de tecnologia e coisa arada, então era tudo inscrição ali, documentação, e tinha que pegar não sei quantos CDs. Eu falei, bom, tempo para enviar pro correio não tem mais. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Vou pegar e vou para Porto Alegre, no outro dia, né? Aí no outro dia de manhã preparei tudo, depois do meio-dia me larguei. Eles ficavam abertos até às 5 horas da tarde. Cheguei em Porto Alegre, cara. Eu e um amigo meu. Eu fui dirigindo. O cara nervoso. Me perdi, cara. Me perdi que eu não saía mais do lugar onde que eu tava. Aí meu amigo falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um táxi e tu segue o táxi. E a saída. Saí, a saída. E chegamos lá. Chegamos lá. Que luta, né, Baguala? Eu tô te contando isso só para resumir que depois de tudo essa luta que nem tu falou, eu fui agraciado com 3 indicações. Melhor instrumentista, revelação do ano e melhor compositor. E eu ganhei as 3. Olha aí, rapaz. Quando tem que ser, vai ser, não adianta, né, tia? Porque o Robson, para quem conhece e sabe quem é Lucianel, Raulito Barbosa, os nomes são mundanos. E tu faz parte dessa história. Porque também tu tiveste uma grande força tua, uma conexão muito grande. Porque naquele momento em que estava no Brasil, eu estava, o Lúcio, o Raulito morava na Argentina, quer dizer, ele era argentino de nascimento, mas estava morando na França. Na França. E Lucianel já estava na Serra conosco. Quer dizer, e não se andaram no mundo os dois, né? Sim. Tocaram no mundo. Andavam, fizeram várias turnês. E fazia 30 anos que um não enxergava o outro. Exatamente. E tu monta um esquema na Casa da Cultura em Caxias do Sul para que eles se encontrassem. E um sem saber do outro. Não sei saber do outro. E eu era o apresentador. Exatamente. E criamos um clima todo especial. E foi uma coisa assim, o povo que estava lá, até hoje, tenho gravado na retina, aquele momento, a emoção que foi do Raulito Barbosa e de Lucianel. O encontro que tu foste o responsável. E tem uma figura marcante que eu não posso deixar, já está no outro plano, que foi um amigo, muito amigo teu. Também tocava uma gaita, gostava, viajou muito para a Itália. Há pouco falamos do filho dele, que também toca uma gaita. Seu Milton. Milton Resler. Sim. Que não podemos deixar de evocar esse nome. Seu Milton Resler, a família Resler, a dona Neuza Resler. Vai nosso carinho, nosso abraço a eles. A todos. Eu tenho eles assim, Almair, como uma segunda família, assim, sabe? A dona Neuza, uma segunda mãe, o seu Milton era um segundo pai.
de tantas conversas, de tantos acolhimentos, né? Hoje eu posso te dizer assim, que eles são um dos maiores responsáveis por eu estar hoje assim, podendo estar aqui, tendo essa minha visão um pouco debilitada ainda, mas eles foram umas pessoas que me acolheram de uma maneira assim, como de família e de mãe para filho e de pai para filho. Eu sei, e quanto essa família te preserva, gosta de ti, tem um carinho muito grande por ti e tu por eles. Porque eu conheci o Milton Resler, toda aquela acessibilidade, aquela figura marcante, por teu intermédio. E recebi até um regalo, preservo muito dele, quando esteve na Itália. Me trouxe uma campana Olha só. que eu tenho comigo. E cada vez que eu enxergo ela, eu lembro dele, com carinho. O seu Milton era uma Porque pessoa. ele gravou até programas comigo de Isso. televisão. O seu Milton era uma pessoa fantástica. A dona Neuza, o Bira, o Leandro, o Fábio. E aqui vai nosso abraço a todos, desde do Bira, o Fábio, São pessoas assim. Leandro, tu falou? Leandro. Nosso carinho, nosso abraço a eles. E eu até de uma forma singela, eu fiz uma música pro seu Milton. Ah, é? Fiz uma música pro seu Milton. E que eu deixei que a família escolhesse o nome. Né? Porque o seu Milton, ele tinha uma paixão pela gaita, pela tradição, Eu me lembro. que era uma coisa fora do Ele era normal. caprichoso para Chuchu, né? Ó. As gaitas dele. E ele não era gaúcho, né? Pois é, ele me contou, me falou. Eu achava que ele era, pois ele me contou a história. E daí eu deixei a família colocar o nome da música e colocaram o nome de Gaiteiro del Alma. Bah. Tu lembra um pedaço? Claro. Então vamos reviver esse momento em homenagem ao Milton Resler. Família. Mas que coisa linda, olha. Que coisa linda. Parabéns. Puxa, Robson, assim por diante. Assim por diante. Tu fizeste tantas coisas. Se fez, faz e fará pela cultura da nossa terra e da nossa gente. Hoje, radicado em Caxias do Sul. Também aqui quero mais uma vez abraçar o teu irmão, o Jones, que tem também a música no sangue, né? Sim. Meu irmão é um baita músico, um baita cantor, Não, baita violeiro. cantor de teatro e violão. E a filhinha dele também, tua sobrinha, que é do violino, né? Não, da flauta. Da flauta, perdão, Flauta. da flauta. Ela tá morando nos Estados Unidos agora, Maíra, já faz. Da flauta, tem razão. Isso, já, se eu não me engano, vai fazer 3 anos. Ela está fazendo mestrado em música, ela se formou na URGS, em Porto Alegre. E daí ela está fazendo mestrado na Califórnia, onde ela toca lá em 2 orquestras e também ministra aulas. Olha aí, rapaz.
Eu conheci ela, eu me lembro vagamente, muitos anos, num programa de televisão, que eu apresentei eles. Não lembro se tu, acho que tu não estava nessa. Não, acho que eu não tava. Não. E até Mas, ela tá vindo agora, no mês de julho, para Caxias, onde que ela vai fazer um espetáculo na Casa da Cultura. olha aí, Ela é uma pianista. olha aí. Então já vamos deixar atada aí uma carreira. Quem sabe, se der um espaço, está aberto aqui para eles. Inclusive para o Jones, que é o pai, né? Que é importante nós reviver aquele momento que ela era muito Pequenininha. jovem. Mas, homem, quero voltar a falar sobre aquele encontro de Lucianel na Casa da Cultura e o Raulito Barbosa. Tu sabe, Almair, que aquele espetáculo lá foi uma coisa assim, só para fazer um parênteses assim, né, para a gente, os nossos telesouvintes entenderem melhor. Quem? Pode falar. O Lúcio, que nem diz o Lúcio, para mim, que o culpado, outro dia eu falando pro Lúcio, né, eu falei, bah, Lúcio, eu acho que eu fui um dos culpados a tu vir morar em Caxias. Ele, não, tu não foi um dos culpados, tu foi o culpado. Então, eu me lembro muito bem eu ia sempre lá no Tio Si, o Tio Si também sempre foi um cara que sempre me incentivou, valorizou, sempre esteve junto comigo. Um abraço, Tio Si. Né? Sempre Tio Cio é um cidadão caxiense, né, tia? fizemos, Hoje está solto da pradaria do mundo. fizemos algumas viagens juntos. O Tio Si, assim, uma pessoa muito com uma Espontâneo, sensibilidade muito grande com a nossa cultura. responsável. Responsável. E eu me lembro que quando eu falei pro Tio Si que eu ia trazer o Lúcio para cá, ele ficou meio que assim, mas tu não vai trazer, assim, não sei o quê. E daí, quando a gente conseguiu a casa, porque o Lúcio morou durante 6, 7 anos ao lado da minha casa. Do lado. Bem feito para ti. Aí foi aonde que eu comecei a entender muitas coisas, cara. Querido Lúcio, cara. Muitas coisas. Porque nós passávamos muitas noites conversando, tocando, ele me contando as histórias, Isso para mim foi um mestrado que eu Te tive. acredito, te Né? acredito. E daí, Almair, eu consegui e tal, e nós fomos fazer, bater os xerox lá no Tio Si, lá, e o Tio Si, pá, mas tu é bucha, cara, olha que tu trouxe mesmo, o Lúcio e tal. E daí depois eu me recordo que eu falei pro Tio Si que eu ia trazer o Raulito. O Tio Si olhou para mim assim, eu de tio não duvido mais de nada. Então, são passagens assim que ficam na nossa cabeça, e passagens boas, né? Claro. Então, assim, eu devo muito ao Tio Si, ao Hermes também, foi uma pessoa que me ajudou na Tá primeira falando do vez, Hermes o Hermes Lopes, a trazer o Raulito para Caxias na primeira vez. E muitas outras pessoas, eu só tenho que agradecer, manhã, todas essas pessoas pela construção da minha carreira, porque a gente não é ninguém sem amigos, sem ajuda. Porque se eu estou aqui, é porque eu tive várias mãos me abraçando. E, e pode ter certeza que o que eu faço hoje, de tocar minha gaitinha, de poder transmitir o que eu sinto no meu coração e na minha alma, é um pouco de agradecimento para todas essas pessoas que me ajudam e que me acolhem desde o meu início da minha carreira. O Robson, deixa eu te falar uma coisa. Se tu está aqui, chegou onde tu chegou, porque tu tem talento. Tu é talentoso. E tu provou, e tu não precisa provar para ninguém mais. O que tu sente, tu transmite por intermédio da ponta dos teus dedos o que teu coração sente e tua alma integra.
nessa vida e nesse mundo universal, por intermédio da música. E todos nós sabemos. É muito importante tu ouvir isso. Acredita que eu estou te dizendo. Não, eu acredito. Porque nós Só sabemos agradeço. quem tu é. Nós sabemos. Tu é humilde, tu sempre foste o que tu é. Tu é de uma gratitude muito grande. Obrigado de coração, obrigado. Mas eu sempre falo Isso nós assim estamos que... gravando é para prosperidade. Isso não é favor nenhum. Isso é a minha obrigação de te dizer isso. É que é uma forma tão carinhosa que eu tenho pelas pessoas, Omeia, que eu fico lisonjeado pelas tuas palavras e, e acredito muito, sabe, que a gente, eu tenho esse dom de tocar e cantar, que o patrão celestial, graças a Deus, me abençoou e me abençoa todos os dias. Mas eu vejo assim, na estampa de cada pessoa, que quando eu abro a gaita, abre aquele sorriso, sabe? Então, esses tipos de ação que eu posso gerar às pessoas, para mim é uma coisa maravilhosa. Já que tu está falando isso, nos mostra aí um trabalho que tu fizeste que esteja gravado. Vamos fazer. Um vídeo. Vou fazer uma música então, Maier, que eu gravei e foi um presente de um grande poeta, nosso amigo, Sebastião Teixeira. Gostei. Sebastião Teixeira Correia. E que eu me lembro que um dia ele me chamou lá na casa dele, uma humildade assim tremenda, me chamou para o segundo andar, ele tinha escrito num papel de pão e ele estava com vergonha de me mostrar. E ele escreveu uma letra que se chama Regalo a Dom Boeira. Ah, homenagem ao teu pai. Homenagem ao meu pai. Mais ou menos assim, ó. Quando seus olhos já nublados pelo tempo vêm ao encontro dos meus olhos de guri, belas lembranças vêm povoar meu pensamento pelos momentos que ao seu lado eu vivi. Meu velho pai, a emoção é forte agora ao contemplar esse seu rosto envelhecido. Ave solita porque a mãe já foi embora, deixando o rancho e nós dois entristecidos. Lembro a gaitinha de 8 baixos que me destes, como quem chega pra entregar o coração, e junto a ela o pedido que fizestes, pra eu ter na vida humildade e devoção. Lembro a gaitinha de 8 baixos que me destes, como quem chega pra entregar o coração, e junto a ela o pedido que fizeste, pra eu ter na vida humildade e devoção. Que coisa linda, rapaz. É uma homenagem a teus pais. Meus pais, Pai e mãe. pai e mãe. O nome da tua mãe? Denise Boeira. Dona Denise. Ah, isso é Boeira. Boeira chamado carinhosamente.
E essa parte desse vídeo que vocês estavam tocando? Nós fizemos um show na Casa da Cultura, Sim. onde eu combinei com o meu mano, que na gravação sou eu que canto, né? E daí eu queria a participação do meu irmão, que quando começasse a música, ele entrasse cantando. E eu chamei o meu pai das cadeiras pro palco. Meu pai não imaginava, né? Não imaginava. Vocês... Foi tudo uma surpresa. Foi tudo uma surpresa. Nossa, foi brincadeira, rapaz. E daí... Coisa bonita, rapaz. E, nossa, eu me desmanchei chorando, assim, eu me lembro que para mim não é fácil cantar essa música, não é nada fácil. Imagina. E daí me trancava, que assim, né? E o velhinho firme, cara, do meu lado, assim, ó. Daí depois terminou o show, daí veio a imprensa falar ali, né, com nós e tal, isso aqui. E eu no lado dele, assim, daí a jornalista pediu para ele, assim... Seu Boeira, mas o senhor deve estar muito emocionado, né? Pelo que fizeram, que coisa linda, nós choramos aqui embaixo e tal. O meu pai olhou assim para ela, mas eu já estou acostumado. Eu pensei que ele ia, né, falar, foi bonito, né, tal, também me emocionou. Não, eu já estou acostumado. Foi sincero. Prestavam várias homenagens a ele. Não, sempre puxaram por ele, né? Ele sempre teve do lado de vocês, e muito. Sim. Ele levou vocês, né? Isso é muito importante. Robson, dessa parte musical, de amigos assim, tu te inspirou em alguém? Olha, desde pequeno a gente sempre... Meu pai ouvia muito José Mendes, né? Na época... Os próprios irmãos Bertucci. E meu pai era um cara que gostava... sabe que é uma coisa assim que eu não sei como, assim, né? Mas ele tinha um gosto muito apurado, assim, pra música, assim, sabe? Ele tinha um tio que ele falava, que era o tio de Euclides, que tocava bandoneon. Opa! E ele tinha um outro tio que também, que o seu Joãozinho, que tocava Irmão bandoneon. dele? Irmão do teu pai? Ou Não, por parte? não era irmão, era por parte... Da tua mãe? Não. Era irmão do pai dele. Ah, tá. E o seu Joãozinho era irmão da mãe dele. Que era o tio dele. Era o tio dele. Tá, entendi. E o seu Joãozinho eu conheci. O seu Joãozinho que tocava o bandoneon. Conheci, foi lá em casa, tudo. Até eu fiquei um tempo com o bandoneon dele lá, mas pra mim não deu nada certo, assim, tocar aquilo lá. O bandoneon. É. E daí, Maier, o que acontece? Segura aí, Robson, que nós vamos para o nosso espaço cultural, porque estamos fazendo pátria, e pátria se faz assim. Estamos na força de Ouro Fértil. Tu que és do interior, que não deixa de ser um palanque do pago, nós guarnecendo um pedaço desse chão. Hoje estamos recebendo Robson Boeira, mostrando e valorizando a cultura da nossa terra e da nossa gente. Olá pessoal, meu nome é Edson Cardoso, sou engenheiro agrônomo, atuo como desenvolvedor de mercado na Ouro Fértil Fertilizantes aqui no estado do Rio Grande do Sul e venho falar para vocês hoje como é feita a aplicação do nosso fertilizante nitrogenado líquido OuroPro. O OuroPro é aplicado via pulverizador sem adição de água ou qualquer produto químico. Utilizando um bico específico para fertilizantes líquidos tipo jato sólido. No mercado brasileiro hoje temos apenas 2 empresas homologadas para esse tipo de bico, que é a Magnojet e a Tijet. Antes da montagem dos bicos, recomendamos que seja feita uma pré-limpeza em todo o sistema de pulverização da máquina, para evitar o entupimento e uma melhor calibração.
O nosso alvo principal é o solo, e qualquer outro tipo de bico que não seja especificado para o uso de fertilizantes líquidos lhe proporciona uma gota menor, ocasionando a deriva, talvez uma evaporação e assim a falta do produto no solo. O bico é posicionado de acordo com a dosagem e a velocidade de trabalho na área. Lembrando-se que temos que consultar na tabela e respeitar sempre a pressão mínima e a máxima para que esse produto tenha a melhor uniformidade de aplicação no momento. O momento de aplicação do OroPro é recomendado que seja aplicado 5 dias antes do plantio ou 5 dias depois, pois depois que a cultura está emergida pode causar alguma fitotoxidez. No momento da aplicação, recomendamos que o operador fique sempre atento para que não ocorra entupimento. Ocorrendo entupimento, pare a máquina e faça a limpeza imediatamente. A calibração inicial deve ser feita com água, evitando o desperdício do produto, já com a dosagem recomendada. Lembrando que a Ourofértil não se responsabiliza por nenhum tipo de aplicação feita fora dos padrões de recomendação do nosso departamento técnico. O programa Mais Tradição, numa valorização maior do que temos sobre a cultura do nosso estado. O Rio Grande do Sul tem cultura própria. E hoje estamos recebendo Robson Buera, que faz parte da própria história da verdadeira integração, onde falamos aí em Lucianella, onde falamos aí em Raulito Barbosa, falamos em tantos e tantos valores, amigos e irmãos da cultura rio-grandense e brasileira. Mas é muito importante mostrar aquele momento em que foi feita uma homenagem da Casa da Cultura, aonde o seu Buera recebe uma homenagem dos filhos. Da minha história, através desse bem aqui. Humildade, devoção.
dentro dela o pedido que fizestes, pra eu ter na vida humildade e devoção. Fala aí, seu Pedro. Quero aproveitar para parabenizar em primeira mão, o meu pai, que está aqui, ele que é o responsável de toda essa bagunça na família aí, da gente tocar e cantar. E quero aproveitar para parabenizar o Robson pelos 10 anos de trabalho dele, pela dedicação, pelo empenho e pelo amor que ele tem com a cultura rio-grandense, com a cultura gaúcha, e por ele ser esse cara legal que é essa pessoa simples, guerreira e batalhadora, no qual eu tenho a oportunidade de chamá-lo e tê-lo como meu irmão. Parabéns, Robson, que mais 10, mais 20, mais 30 anos venham aí na carreira. Programa Mais Tradição. Robson Buera, nós estamos falando sobre o bandoneão do tio do teu pai. Isso, mas então nós tínhamos 2 tios, pelo que o pai nos contava, que era o tio Dioclides e o tio Joãozinho, no qual eu conheci o tio Joãozinho. E o tio Dioclides tocava muito chamamé. Olha aí. Eu só conheci ele por foto e relatos do meu pai. E o meu pai, ele tinha um gosto muito apurado pela música, assim. Ele tinha os vinis do Gilberto Monteiro, Olha aí. né? Tinha também, claro, do Tio Bilia, do Dedé Cunha. Mas Né? teu pai sabia das coisas, cara. E só que na época, né, eu era muito novo, tal, e eu ouvia do Gilberto Monteiro porque era uma coisa que me chamava a atenção, assim, aquele toque, né, com aquele tipo de violão, né? Mas eu era muito gurizinho, né? Jamais imaginava que um dia o Gilberto Monteiro ia ser meu amigo e nós iríamos dividir o palco juntos, Justo. né? E hoje o Gilberto é meu amigaço, assim, né?
A gente se fala semanalmente, ele me liga, ele me mostra as composições dele. O que que tu acha, maninho? O que que tu acha? Para nós é o louco. O louco. Gilberto Monteiro. E... Cria de Unistal, né? Exatamente. Então, eu fico pensando às vezes, né, uma maneira assim, porque eu sou um serrano, né? Eu nasci na Serra. Fui criado, meu pai da vacaria, por um serrano, né? Que escutava música serrana. Tinha uma apreciação por outros músicos, né? Mas gostava da música, gostava muito do José Mendes. O José Mendes serviu Cadeira. com ele, né? Os irmãos Bertucci. Então, depois de toda essa minha trajetória, assim, que eu vim do baile, que eu fui pro nativismo, que eu fiz carreira solo e tal, aí eu tive um outro desafio. Eu falei assim, agora eu vou começar a cantar. E comecei a cantar, né? Comecei a cantar. Mas, alinhando tudo isso, eu começo a pensar assim, o porquê que eu fui cair, ô Maíra, na questão do chamamé. Porque foi uma coisa também que me aconteceu naturalmente. E hoje, há muitos anos, eu sou considerado um chamameceiro, né? Até quando eu comecei a viajar para a Argentina, para tocar no festival, lá é muito legal, assim, o festival de Corrientes, festival de chamamé, que depois a gente se reunia para tocar com outros músicos e tal. E eu tenho o meu toque, o meu jeito de tocar, o meu jeito de entender a minha música, a minha verdade, a minha essência. E eles falavam assim, tchê, mas tu é correntino? Não, não sou correntino. Sou brasileiro, do Rio Grande do Sul. Eles falaram, não, mas o teu toque é muito peculiar. Ele parece um correntino tocando. E não. E um dia eu falando com o grande irmão, grande maestro, nosso amigo, professor Juliano Javoski. E eu comentei isso com o Juliano. Eu falei, Juliano, cara, eu sou um cara serrano, tal, adoro música serrana, mas eu não toco, sabe? Eu gostaria de... Isso que todos os meus shows, mamãe, eu tenho um bloco que eu faço só a música serrana, porque eu valorizo da onde eu vim. Eu sei. E a nossa essência, a nossa música, porque eu tenho orgulho de ser serrano. Não é porque daqui a pouco eu toco um outro estilo de música, não é? Mas eu tenho a essência aqui. Tem personalidade, rapaz. Entendeu? É isso aí. Então, eu tenho um bloco que eu só toco música serrana, principalmente dos irmãos Bertucci. Mas coisa linda isso aí, esse teu entendimento. Temos, o Rio Grande tem 4 capas. Missões, litoral, fronteira e serra. E tudo é num túnel só que tu enxerga a luz lá. E daí o Juliano com a sua sabedoria, Juliano Javoski. Javoski, ele me fala assim, meu irmão, não foi tu que escolheu o chamamé. O chamamé que te escolheu. Mas a Juliana. Cara, é o polaco mais gaúcho que eu conheço nesse planeta Terra. É o homem da integração, rapaz. O Juliano traz, está no DNA. É consideradíssimo em outras plagas. O Juliano é uma pessoa, assim, de uma luz Muito grande. muito grande, de uma sabedoria. E um humano, cara. Um cidadão. E daí, então, ô Maíra, assim, é uma coisa assim que eu acho uma coisa meio divina, assim, sabe? Porque eu penso, eu sempre falo assim, nunca, eu estudei música um tempo, né? Mas não estudei gaita ponto, assim, por partitura, que na época até é muito gozado essa minha história aqui, só para rapidamente, eu estudei com o Chiquinho da Gaita, cara. Tu lembra do Chiquinho da Gaita? Olha aí, rapaz.
O Chiquinho da Gaita ia lá na minha residência, lá do meu pai, para me dar aula. Bah, Aí depois, era tudo os velhinhos na época, né? Não tinha essa tecnologia que tem hoje, que tu liga o celular, tu faz aula. é. Hoje a facilidade é muito grande e o número de professores é muito grande. Na nossa época nós não tínhamos. Então era muito peleado. E daí o seu Chiquinho da Gaita ia me dar aula. Aí fiz aula depois com o Alexandre Batiste, fiz aula com o Chico Brasil, fiz aula com Alejandro Brites, sabe? Aí tu vai buscando Vai outras tirando do essência essência para montar o teu eu. o teu eu, né? E daí, só que nesse meio tempo, eu cheguei aos 11 anos, a gaitinha já era limitada, né? Era duas ilheiras, 40 baixos. Nós fomos buscar um professor. Caímos na mão de quem? Oscar dos Reis. Pô, mestre Oscar. Mestre Oscar. Aí o Oscar me falava assim, também é outro cara que eu sim, que guardo no meu coração, assim, o Oscar, assim, uma pessoa que foi fundamental na minha vida, assim, musical, Aonde assim. tu trajetou aí, tinha trajetória. Aliás, o Oscar dos Reis estava conosco naquela noite, na Casa da Cultura. E exatamente. Estava esquecendo disso. Exatamente. E daí, Maíra, o Oscar falou pro meu pai assim, seu Buena, esse guri é um desperdício, tá tocando essa gaita ponto, não tem recurso, não sei o que, tem que tocar gaita piano, ou cromática. Quem te falou? O Oscar falou pro meu pai. Oscar. Já odiei ele ali. Pois bem, fui estudar a tal da gaita piano, cara. Estudei as partituras, o método Anzag, o Bona, tudo. Tocava coisas lindas. Participei, o Oscar tinha uma orquestra dos alunos de acordeon. Participei da orquestra. Meu pai me deu uma gaita Vocês italiana. faziam sinfonias, então? Sim. Meu pai, eu estudei 4 ou 5 anos com o Oscar. Mas eu odiava tocar. Aquela gaita. Tu não tinha te encontrado ainda. Não tinha me encontrado. Mas eu nunca deixei de tocar gaita ponto. Pegava gaita pontos, né, sempre. E daí meu pai comprou uma gaita piana italiana, assim, ó, estralando. 4 meses eu cheguei pro meu pai, não quero mais tocar. Não quero mais Não tocar. quero saber mais dessa gringa. Meu pai queria me matar, cara, coitado, cara. Tinha tudo as reservinhas dele, né, cara? Sim, metalúrgico e tal. Mas, né, tinha 15 anos. Tá. Aí, peguei e voltei pra gaita ponto e nunca mais parei. Nunca mais parei. Pois bem. Aí nós fomos vender aquela gaita, cara. Lá em Porto Alegre. Me lembro como se fosse hoje. Um baita no estojo, assim. E se larga. E meu pai... Olha, foi poucas vezes que eu vi meu pai de camiseta na vida. E meu pai não botava camiseta. Era sempre camisa de manga comprida. Sempre. E nós fomos para Porto Alegre de ônibus. Com aquela monstra gaita. E ele com camisa de manga comprida. Na sombra, 42 graus. E ele com aquela gaita, cara. E fomos lá para vender a gaita e o cara não quis a gaita. Subimos lá no viaduto lá. Depois ele me contando, né, que a vontade era dele pegar aquela gaita e soltar lá. Ô, Maê, a camisa dele parecia segunda pele. Cara, mas assim, umas passagens, assim. E daí depois encontrei o Oscar, uns 14 anos atrás, 12 anos atrás, no Festival da Vacaria. A gente tava fazendo show lá. Não me lembro se era ele antes. Nós se encontramos no Camarim. Daí nós começamos a conversar e tal. Daí o Oscar falou assim pra mim: Robson, ainda bem que tu não me escutou. Eu falei: como assim, Oscar? Ele: porque hoje eu tenho muito cuidado de falar as coisas. Porque se tu tivesse me ouvido,
era capaz de tu nem estar mais tocando. Ainda bem que tu não me escutou, porque hoje tu é um dos maiores gaiteiros de gaita ponta do estado. Tu viu como é que é? Porra. É um mestre. Dito Né? por ele. Pô, Então, o Oscar é uma pessoa que eu tenho grande, um Oscar. carinho muito grande, né? Grande Oscar dos Reis. Tchê, e esse encontro com essa alemã aí? Bah, essa gaita aqui, tia, na verdade, é Honir, uma Rona. considerado uma gaita perfeição. Ela veio através de um amigo meu que mora em Parobé, na época, alguns anos atrás, para mim vender ela. Que linda essa gaita. E daí eu me lembro que eu estava dando aula e tal, e daí ele falou assim, ele falou, bah, tu já viu a gaita? Eu falei, cara, ainda não vi, mas já tá tarde, acabei de dar aula e tal, amanhã de manhã eu vou abrir ela. Quando eu abri ela, eu mandei a mensagem, falei assim, mas tu quer quanto por ela? Daí ele falou, eu quero tanto. Daí eu falei, não, então é o seguinte, essa gaita é minha. Ele, tu gostou? Eu falei, não, eu não gostei, eu amei, cara. Ele, sério mesmo? Sério. E daí fiquei com a gaita. Mas ela veio para mim vender ela. Mas é muito bonito. Ah, e o som, né, Maíra? Ela tem um som Não, espetacular, a né? goela do Salimão aí é brincadeira. Impressionante. É. Robson, vamos falar sobre um clipe que nós temos para mostrar. Robson, aí mostramos e vimos aquele encontro teu e do teu pai, ele tocando uma gaita. Maíra, esse vídeo aí foi uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Mas muito carinhosa, porque meu pai ficava muito feliz, assim, quando eu tocava com ele, né? E depois das minhas aulas ali, ele pegou, desceu e a gente começou a tocar. Isso é um regalo pro resto da tua vida. Eu tenho algumas belas lembranças e também gravações que hoje, graças a Deus, a gente consegue gravar. Que grande recordação, hein? E tu sabe, Maíra, que antes dele partir, a gente num almoço, assim, eu pedi para ele, pai, vamos cantar uma música, né? E ele gostava muito dessa música, assim. Aí nós começamos a cantar. A ti, meu velho querido, de joelhos no chão, te ofereço esse rústico adereço, trançado de couro cru. Essa prece de chiru que rezo trançando os dedos, já que não guardo segredo para um amigo que nem tu, já que não guardo segredo para um amigo que nem tu. Que grande homenagem, mãe. Que grande lembrança. Hein? Nós cantamos, assim, foi a penúltima música, assim, que a gente fez um vídeo, eu e ele cantando. E a última foi o Cancioneiro das Coxilhas, assim, que eu tava ensaiando, que nós íamos fazer o grande encontro. E eu tinha que cantar essa música junto com o César Oliveira, o Rogério Mello e o Neto Fagundes. E daí eu treinando.
Ah, Ia treinando. E daí meu pai vinha e fazia a segunda voz para mim. legal. Legal. Então, Baita lembrança, rapaz. são... Robson, e eu te pergunto, nessa trajetória, alguma novidade vem aí? Ah, nós Projeto? nós temos um projeto aí. Nós temos mais do que um, né? Mas eu vou te falar, nós estaremos gravando logo aí uma música em parceria com um grande cantor, um grande compositor, nosso amigo. Uma música que é uma música, como ele me disse, que é um romance campeiro, assim, né? Olha aí. Então, e nós temos 2 projetos agora, que, se Deus quiser, nós vamos começar a colocar no papel para fazer um projeto de lei, que é uma homenagem ao Renato Borghetti. E segundo, é um projeto Sou Serrano, sim, senhor. Bonito, bonito. Mas tia, agora tu falaste outra coisa que eu parei agora para pensar. Justamente vocês pensaram muito alto e muito grande. O Renato Borghetti vem numa trajetória grandíssima, grandiosa. Muito jovem, ele foi solto na pradaria do mundo, né? E que bom esse reconhecimento de homenagear o Renato Borghetti. Bom, Maíra, eu acho que isso é uma questão minha já de muitos anos, de entendimento, de vida. Eu acho que é bonito, sim, nós prestigiarmos e homenagear as pessoas que partem, sim, é bonito. Mas eu acho que nós temos que valorizar e prestigiar enquanto elas estão aqui, para elas se Exatamente. para elas se sentirem Em vida. em vida. Eu acho que esse é o grande prazer da vida, sabe? O grande abraço que nós podemos dar às pessoas que fazem. A gente fala da música porque eu vivo da música, né? Então eu acho que é uma questão bonita de a gente poder abraçar esses nossos colegas, amigos, irmãos. Mas também eu sempre falo o seguinte, que também é uma forma, eu sempre tento homenagear também as pessoas que estão próximas a mim. Legal, legal. Sabe? Isso aí que tu está te referindo é muito importante. Nós não podemos deixar de homenagear e dizer para eles o quanto são importantes. E nós temos grandes talentos. Tu falou que vocês vêm com um projeto novo aí. E essa figura que tu fala é um dos grandes compositores do nosso Rio Grande, né? Tem um trabalho Exatamente. muito grande. Eu E acho, esse homem está para ser homenageado daqui mais umas horas pela Assembleia Legislativa. eu acho que que a gente pode falar o nome sem Não, problema vou nenhum, falar. né? Nós estamos falando em Elton Benício Escobar Saldanha. O Elton, eu acho que ele é parente do seu Andrade, hein, tchê? Bah, se juntar os dois, vou te dizer. Mas o Elton, para mim, ele é um dos maiores compositores que nós temos, que ele consegue, de uma forma gentil, fazer a música ser tão popular nos seus refrões, né? Nos seus refrões, que é impressionante, né? Quantas músicas dele hoje são hinos. Nossa, eu sou do Sul, castelhana, se você me ama, né? E tantas outras, né? Que nós temos aí. O Elton Saldanha é um amigo, irmão, companheiro, cavaleiro da paz, desde o início dessa trajetória. E temos aí tantos e tantos marcos históricos derrubados por intermédio do canto, da música e do cavalo.
Por isso chegamos até aqui. E é muito importante. Gostei de te ouvir. E essa parceria aí vai formar-se. É uma simbiose. E tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu fico muito feliz, ô Maíra, assim, pelo carinho, assim, que eu tenho com esses queridos amigos, queridos irmãos de lida, de vida, de estrada, que nunca me negaram um verso, como se diz, né? Nunca me negaram. Eu acho que isso é importante. Isso quer dizer que eu te falo o seguinte, que eu nunca precisei, sempre dentro da minha humildade, eu nunca precisei passar por cima de ninguém, nem puxar o tapete de ninguém. Eu acho que o sol nasceu para todos. Uns, o sol nasce antes, outros vêm depois. Mas eu acho que nós temos que ter o entendimento de respeitar o nosso tempo. Justamente. Mas o Robson, isso que tu está falando aí, nós sabemos. Já não precisa provar nada para ninguém. Várias vezes nós se levantamos e tivemos lado a lado, só no se olhar para apoiar tantos e tantos que precisavam. Aqui na Serra. E eu sei que tu não mede esforços para nada. Não precisa ser só aqui na Serra. Pode ser na fronteira, no litoral ou nas missões. Se precisar, nós estamos juntos. Esse é teu espírito. Eu sei disso, eu te conheço. Com certeza. Eu acho que a gente vem para essa vida para isso, né? Para a gente poder servir. Justamente. Tomara Deus que eu possa sempre servir. Exatamente. E não precisar. Exatamente. Mas estamos aí para apoiar. Então, eu acho que esse é a minha ideologia, minha filosofia de vida, sabe, Maíra? De levar alegria e felicidade para as pessoas através da minha cordiona e poder sempre servir. Que coisa boa. Robson, nós estamos indo para a reta final, mas eu preciso mostrar aquele vídeo da integração da Casa da Cultura. Claro, vamos mostrar, sim. Vamos pedir para a Aninha, Lucianel e Raulito Barbosa, né? Lucianel, Raulito Barbosa e Robson Buera. Robson Buera, chegando no final praticamente quase da nossa cancha reta do tempo e do espaço, mas o que me resta é te abraçar, valorizar e integrar toda essa tua trajetória, esse teu esforço, essa tua dedicação, esse estoicismo que tu sempre tem e demonstra quando se trata em valorizar a cultura rio-grandense e brasileira.
Ô, Maíra, eu que agradeço a ti mais uma vez, pela sempre tua gentileza, o teu carinho, de estar sempre nos chamando, valorizando a nossa arte e também, mais uma vez, quero parabenizar as pessoas que estão contigo, a tua produção, que são pessoas maravilhosas, que estão aí sempre aí para a gente conseguir levar o programa a outras casas e às outras pessoas. Então, te agradeço, muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado. Mas queremos te ouvir. Vamos fazer uma música, então, que eu acho que é uma das músicas que eu jamais tiro do meu repertório, que é uma forma de a gente abraçar a Serra Gaúcha e abraçar o nosso estado, que para mim é o maior hino que nós temos dentro da cultura tradicionalista. Venho vindo de longe e muito tenho que andar, por isso peço ao patrão um lugar para pousar. Chegue, seu moço, e apeie, puxe o pingo pro galpão. Nesse rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Ô de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. De casa, e no dia seguinte a jornada prossegue. Mas quando se dá um de casa na estância do bem-querer, só o eco responde, fazendo a gente sofrer. Sem rumo e quase cansado, cê sai sem ter direção. É o de casa mais triste na estrada da ilusão. De casa, só o eco responde, fazendo a gente penar. De casa, nessa estrada da vida, um dia tem que pousar. Aí tu evocou o de casa. Nós temos a lembrança, o Neide Bertucci, os irmãos Bertucci, Adelar Bertucci. Parabéns por esse momento que estamos vivendo. E um abraço a toda a família Bertucci, em especial o Paulo Bertucci. Paulo Bertucci, que deve estar nos acompanhando nesse momento. O programa Mais Tradição vai ficando por aqui. Parabéns, Robson. Avante na tua trajetória. Maíros, se tu me permite, só gostaria de fazer um agradecimento. Abre tua alma. Ao Galpão do Tio Si, Núcia Vencato Massagem Harmoniosa, Lucas Bareta Eventos Gerais, Pampiana Acordeões, Casa do Gaiteiro e Nivaldo Cabeleireiro, que são os parceiros aí do Robson Bueira. Que são os homens que nos dão o sustentáculo da cultura da nossa terra e da nossa gente. Parabéns pela tua fidelidade. O programa Mais Tradição vai ficando por aqui na força de Ouro Fértil. Grande abraço a todos.
Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil.